Muito bom. Então, a gente está iniciando aí a gravação da nossa terceira aula, a aula onde que eu até pensei em pedir vocês sugestões lá no Instagram sobre o nome dessa aula. Eu tinha pensado em Roda da Vida, ó, Roda das Tretas, Roda da Terapia, Roda Terapêutica, e aí a gente vê aí depois. Vocês podem até me ajudar a escolher o nome dessa aula, né? Eu vou deixar disponível para vocês. Então, primeiramente, quero dar boas-vindas para vocês, quero agradecer a presença de cada um que está aqui, né? Tirou esse tempinho aqui para estar com a gente. E eu queria também, gente, agradecer a confiança de quem deixou o relato. A aula de hoje, ela é diferente por isso. Por quê? Eu tinha pedido às pessoas para deixar para mim um relato da vida delas e que eu ia ler o relato sem citar nomes, né? Ia ser bem discreto aqui com relação à pessoa, o dono da história. Mas aqui na aula vai ser meio que uma terapia aqui em grupo. Por quê? Terapia em grupo? Porque eu acredito que quando você conta a sua história e permite que ela seja usada aqui para a gente poder aprofundar, para a gente dar o feedback, mostrar as feridinhas, outras pessoas vão se identificar. Por quê? Porque os problemas, apesar de cada pessoa ser única, todo mundo meio que passa as mesmas coisas, né? Coisas parecidas. Então, às vezes, um feedback que eu dei aqui para um ou em outra história, cada um pode juntar um pouquinho, se identificar na própria vida, né? Então, com certeza, foi uma forma que vocês permitiram transbordar, que é o que eu sempre falo. Quando a gente está no recurso, a gente transborda. Mas como assim, Daiane, no recurso, se eu deixei a minha história, meu relato como um problema, para vocês verem que até mesmo quando a gente enfrenta essa vergonha, ou a gente se permite ser ajudado, é uma forma de transbordar. Então, a gente sempre tem algo para poder oferecer para o outro, né? Então, quero primeiramente agradecer a confiança que vocês demonstraram aqui no trabalho para poder deixar o relato, tá bom? Então, vamos lá, bora para nossa aula. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler um relato de cada vez, e à medida que eu for lendo, eu vou dando ali as pausas que precisa, para que eu vou dando feedback, vou trazendo, vocês podem deixar. Eu não sei se eu vou conseguir ler os comentários, né? Se alguém quiser fazer um comentário aqui no final, mas como sempre, no final da aula, eu espero que vocês consigam ficar até o final, que a gente abre um pouquinho para alguém que tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser trazer aqui ao vivo, aqui sobre isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos. Estava preparando aqui. É, terminei hoje de manhã, né? Quem viu meus stories lá viu eu preparando a aula para vocês. E eu fiquei bem empolgada para poder dar o meu melhor. E aí, eu quero trazer para vocês um alinhamento aqui. A gente chama de sessão aqui em grupo e tudo, mas não é uma sessão. Por quê? Eu vou poder trazer o feedback baseado na leitura do relato. Então, dentro de uma sessão, seria bem mais profundo. Por quê? Primeiro que vai estar ali num ambiente seguro, onde você vai poder se expor mesmo, vai estar só eu e você, então você vai poder contar a sua história. Quando eu encontrar uma ferida ali, eu vou poder cavar ali. Algumas pessoas eu precisei até repetir ali algumas perguntas no particular. Mas e isso e aquilo? Quando começou isso? Porque é uma forma meio que eu consegui para poder puxar para realmente dar uma resposta que fosse de ajuda. Então, assim, eu vou dar o meu melhor nas respostas, mas lembrando isso, que para ser bem profundo mesmo, precisa passar pelo processo terapêutico, tá? Nada substitui. Mas esse daqui não deixa de ser uma ajuda. É uma ajuda muito grande, porque quando a gente tira do inconsciente, traz para a mente racional e a gente vê que faz sentido, a gente consegue quebrar alguns padrões já, tá bom? Então vamos lá. Primeira, pessoa número um, que a gente não vai falar o nome, né? Joaninha, vamos lá. Então, vamos lá. Dai, como você está, minha linda? Essa semana eu não sei se eu vou poder ver, vou assistir gravado. Tô bem, você? Então, vamos lá. Vou deixar meu relato. Minha vida familiar está ótima. Meu emocional está bom. Eu estou conseguindo trabalhar com as terapias. Ela também é terapeuta, tá, gente? Eu me senti segura ao falar do meu trabalho. Estou mais criativa, com muito mais ideias fluindo sobre o meu trabalho. Estou conseguindo colocar em prática. Eu consegui conversar com o empresário, consegui fazer o atendimento numa sala que ficava ociosa nas segundas, e eu estou com alguns projetos em ação. Mas eu estou procrastinando o meu cuidado pessoal, como atividades físicas, dar continuidade numa boa alimentação. Às vezes minha casa fica desorganizada, tem um quarto aqui para eu organizar e a coisa não sai. Não sei se é emocional ou se tem também uma questão da menopausa no meio, porque eu estou sem suplementar.
algumas vitaminas. Tentei um tratamento natural, só que ficou inviável manter financeiramente. Então, eu voltei para os hormônios de farmácia, os suplementos de farmácia, em vez de ser o de manipulação. Eu fiz uma desparasitação completa com o naturopata há 3 meses. Gente, lembrando, antes que eu esqueça, né? Esse pontinho aqui é importante. Se você tem aí muito tempo que você não toma um remedinho de verme, bora tomar, porque às vezes a gente está com depressão porque a gente está com sintomas de depressão, porque o verme está lá chupando, sugando todas as suas vitaminas. E aí você fica preguiçoso, fica desanimado. Então é importante fazer a desparasitação, tá bom? E aí ela contou que ela fez já tem 3 meses. Então eu quero ver sobre essa questão comigo mesma. Meu autocuidado, meu exercício, alimentação saudável, a procrastinação com as coisas da casa. E aí eu pedi para as pessoas contar um pouquinho do relato, como que era o pai, a mãe na infância, né? Para eu poder encontrar a raiz. Lembrando desse ponto também, gente, aqui a gente não trabalha em culpar papai e mamãe, não. Os nossos pais estão sempre fazendo o melhor que pode. Eu só pergunto isso porque é a nossa interpretação do que aconteceu e que deixou ferida. Entendeu? Então, assim, eu preciso entender como que você me contaria a sua história para eu entender as suas feridas. Aí ela me contou que na infância, com a mãe, foi bem conturbado o relacionamento. Elas não conseguiam ter um diálogo. é, Desde a infância, na adolescência, a mãe criou ela como uma boneca, cabelos escovados, vestido sempre bonito, a casa sempre arrumada, limpa. E hoje, a nossa relação é ótima. Hoje temos boa comunicação, eu já perdoei, entendi que ela fez o melhor que podia. Com meu pai foi assim, ele era meu super-herói. O homem perfeito. Nossa relação foi com muito carinho, afeto, abraços, beijos, o que eu não tinha com a minha mãe. Mas depois de adulta, eu descobri que meu pai não é perfeito. Foi meio decepcionante, mas eu entendi que essa era a minha visão da realidade. E aí continuamos a ter um bom relacionamento. Então vamos lá. Essa sua questão, quando você me traz sobre o trabalho, você falou que a sua família tá ótima, ok? Um dos pilares tá ok. Seu emocional tá bom, ok? Tá cuidando dos pilares, né? O seu profissional tá bom, tá fluindo. Você falou que tá conseguindo divulgar, tá tendo criatividade, fez essa parceria com esse empresário. Ótimo. Mas a sua queixa é com relação a não conseguir fazer atividade física, a se alimentar melhor, a questão da saúde, né, da menopausa. E aí, gente, para quem não sabe, todo ser humano tem dentro de si a energia feminina e energia masculina. Então, não importa se é homem, se é mulher, não importa a orientação sexual, todo ser humano vai ter essas duas energias. O que é isso, Daiane? É a energia que eu uso para fazer alguma tarefa. Então, vai ter coisas que eu vou usar minha energia feminina, que é de nutrir, de refletir, de cuidado. A energia feminina é que tem paciência. Então, já tô dando spoiler aí para aquelas que se disseram, colocaram no relato que não tem paciência, né? Tá desregulado aí a questão da energia feminina. E a energia masculina é aquela que faz você ir pra vida, gar, que dá o pé na bunda mesmo para você ir buscar o seu sonho. Pelo que você me relata, sua energia masculina tá ok. Você tá conseguindo ir atrás do seu trabalho, do profissional, correndo atrás dos seus sonhos e tá conseguindo. O que tá faltando é o autocuidado. O que é que eu diria para você? Primeiro, observa se não foi só um período. Por quê? Como eu já te atendi, ela já fez, né, terapia comigo, então eu lembro que quando você me procurou, era o contrário. Você se alimentava super bem, praticava atividade física, bebia água tranquilo, tinha um autocuidado excelente e estava tendo dificuldades com o financeiro. A gente mexeu nas questões da terapia para você conseguir destravar o seu profissional, para deslanchar e deu certo. Então, observa-se, porque você passou por muitas mudanças na sua vida. Meio que começou do zero um monte de coisa. Então, observa se não foi só um período de adaptação, que às vezes é natural, às vezes a gente não dá conta de todos os pratinhos ali em equilíbrio nesse momento de adaptação. Como que você vai saber disso? Coloca um prazo, uma data, para você poder ver se você consegue voltar ao teu autocuidado até tal data. Do jeito que era, perfeito, não é para não deixar de cuidar até lá, não. Voltar a ter o autocuidado do nível que você tinha, porque eu lembro que quando você me procurou, você tinha esse nível de autocuidado, né? Então, procura para ver se não é só um momento de transição. Agora, se não for, o que que acontece? Quando você me diz que não está se alimentando direito, não está fazendo atividades físicas, não está tendo autocuidado com a saúde, você me mostra que você está numa dinâmica de autoabandono. Logo, eu olharia para sua ferida do abandono. E aí, pode ser um monte de coisa, pode ser uma crença de que você não merece ser cuidada se fizer dinheiro, porque já que está deslanchando.
Pode ser a questão da energia feminina, porque pelo que você falou, a sua mãe era muito ausente. Ela te emprequetava, deixava uma princesa perfeitinha para os outros, mas faltava esse carinho e esse amor. Era com seu pai que ele era o super-herói. Olha aí a feridinha. Da... A gente, querendo ou não, aprende a energia masculina com o pai, a energia feminina com a mãe. E quem é que te nutriu? Se a mamãe não tem, olha que interessante, você está repetindo com você mesma o padrão que seus pais tinham de a função papai, tá indo beleza, é o super-herói, meu papai. Então, a sua função papai na vida, que é a sua energia masculina, ela tá fluindo. Mas a mamãe não tinha uma ausência e você continua se tratando do mesmo jeito que a mamãe tratava. Então, vê aí esse padrão para poder observar se você não está repetindo. Agora, com relação à menopausa, é importante você procurar, sim, se possível, eu te orientaria a procurar um ginecologista integrativo, para ele olhar mais na visão natural. E olha que interessante também. Você falou comigo assim, olha, eu gostaria de fazer o tratamento com relação aos hormônios de forma mais natural, mas ficou inviável porque ele é mais caro. Então eu voltei a fazer sintético. Beleza, quer dizer que você não deixou de se cuidar, não se abandonou totalmente nessa área. Porém, viu como que é importante você usar a sua perna esquerda? Como assim, Daiane? A energia masculina é sua perna direita, a energia feminina é sua perna esquerda. Para andar, a gente tem que, ó, cada hora usar uma. Se eu só fico usando uma hora eu caio. Então, se você só tá na energia masculina e não se cuida, uma hora nem o seu financeiro vai para frente mais, ele vai travar. Então, para você continuar destravando o seu financeiro para ter condições de pagar o tratamento que você deseja, que está à altura do que você procura para você, ainda mais a gente, né, que é terapeuta, a gente procura o tratamento que a gente orienta para as pessoas a fazerem, né? Então, a gente tem que aplicar na gente. Você precisa ir lá, olhar para a perninha esquerda, ter o autocuidado. Eu até falo, "Ô, gente, por incrível que pareça, os últimos atendimentos eu falei isso muito com muitas clientes minhas que têm essa energia masculina muito forte. Quer ser mais produtiva? Então pare. Eu sei que parece contraditório, mas é assim que funciona. Se você quiser ser mais produtiva, fazer mais dinheiro, tem que parar, tem que recarregar. Lembra do coração? O que que o coração faz? Ele expande, contrai, expande, contrai. E assim ele vai bombeando o sangue para o corpo todo. Então, esse expandir e contrair é a nossa energia em equilíbrio. A masculina, vou para a vida, vou correr atrás dos meus sonhos. A feminina, vou cuidar de mim, vou ter um momento só meu. Então, é muito importante você olhar, sim, para essa questão do autocuidado. Que bom que você escreveu isso, porque já é uma observação, né? Uma preocupação sua. Mas observa isso. O que que você está se sabotando se você se abandonar? Talvez seja uma crença até com relação ao seu trabalho, porque lá na frente, se você não cuidar, vai travar. Ou você vai realmente quebrar, vai ter um problema de saúde que não vai conseguir trabalhar mais, ou não vai travar no sentido assim, gente, eu não consigo fazer mais. Às vezes eu preciso fazer um pouco mais de dinheiro para conseguir viver, mas eu não consigo. Travou. Justamente, porque foi só direito, 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 e uma hora você até consegue ficar em equilíbrio, mas tá lá com as perninhas assim, custando para não cair. Entendeu? Vivendo a vida bem pesado. Mas se você lembra que você tem a perna esquerda, que é a energia feminina, você vai usando as duas em equilíbrio. A gente não pode ficar no excesso de uma energia. A gente tem que estar em equilíbrio. Tudo bem se você naturalmente tem uma energia masculina mais forte, não tem um problema. Desde que a feminina não seja deixada de lado. Tá bom? Deixa eu ver se eu comentei tudo sobre esse caso. Acho que sim. Bora pro próximo? Vai anotando aí as dúvidas, gente, ó, porque no finalzinho que eu vou abrir, senão eu vou me perder aqui, ou então não vai sobrar tempo para responder quem realmente deixou aqui comigo, tá bom? Então vamos para a próxima. Vamos lá. Segunda pessoa. Deixa eu ver aqui o que eu anotei sobre. Eu vou falar sobre essa pessoa. Isso, então vamos lá. A minha dificuldade é desenvolver mais energia masculina. Essa já é o contrário. Ela precisa desenvolver mais masculina. Quando eu planejo uma rotina, metas, a grande parte só fica na minha cabeça, pois eu planejo muita coisa, mas na hora de colocar em prática, só poucas coisas eu não consigo manter. Deixa eu até anotar aqui uma coisa que eu quero falar. Então, ela fica com muita ideia na cabeça, mas na hora de pôr em prática, pouquinha coisa que ela consegue fazer ou não consegue manter, né? Eu não consigo manter uma constância todos os dias. Outra dificuldade é de ter mais autoconfiança nas minhas próprias decisões, até mesmo relacionada a rotinas, metas, até profissão. Eu acabo me sentindo insegura, sempre procuro a opinião dos outros,
conselhos para poder eu me sentir segura e saber que se eu tomei essa decisão e se ela foi um fracasso, não foi por falta de conselhos. O meu relacionamento com a minha mãe na infância foi um pouco exigente. Com relação a eu ter disciplinas na tarefa do dia a dia, a minha mãe era bem estressada. Já meu relacionamento com meu pai foi bem distante. Coincidência, né? Faltando energia masculina e papai ausente? Já mostra aí a origem, né? Foi bem distante. Foi bem distante, visto que ele separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos. Mesmo indo na casa dele, ele era muito ausente e tínhamos poucos momentos de diversão. Ai, gente, desculpa aí, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, vamos lá. Essa pessoa aqui, a reclamação dela já é o contrário. Ela não tá tendo energia masculina. Ai, gente, já veio a origem, o papai foi ausente. Não, Daiane, e aí? Como é que você fala que eu não posso culpar meu pai? Tá vendo? Você mesmo acabou de falar que eu não tenho energia masculina porque meu pai foi ausente. Essa é a explicação, não é culpa. Por que que não é culpa? Porque tá todo mundo, gente, fazendo o melhor que dá conta. Seu pai foi ausente, sinto muito, mas foi o melhor que ele deu conta. E se ele não parou para olhar para dentro e fechar essas feridas, ele vai continuar ausente de um monte de coisa importante da vida dele. E vai realmente transbordar isso para os outros. Agora que você é adulta, o que que você precisa fazer? Aprender sobre energia masculina e aprender como pôr em prática. Ah, mas era injusto, eu tô atrasada, sei lá, tô com 30, 40, 50 anos, e ele que tinha que ter me ensinado. Pois é, mas ele é mais velho que você e ainda não sabe? Você vai ficar esperando ele aprender para ver se te ensina? Isso é uma dinâmica infantil. Então, a sua falta de energia masculina é sim pela ausência de pai? É. O que que eu te aconselho a fazer? Primeiro, comece a ter tarefas de propósito. Primeira coisa que eu te diria, antes, já que você teve um pai ausente. Primeiro, procure uma figura paterna onde você possa olhar para aquela figura de homem com energia masculina saudável e meio que estudar ele para você aprender na prática como que ele usa a energia masculina. Só que tem um problema. Se eu te falar assim, olha, procura aí na sua família, no seu ambiente, um homem com energia masculina saudável, você talvez não vai encontrar. Porque se tivesse alguém aí ao seu redor com isso saudável, você já teria aprendido. E a gente faz parte do que a gente convive. Então, a nossa ambiência nos molda. Então, eu sou um pouquinho daquilo que eu convivo. Então, se eu convivo com um monte de gente que também tem os mesmos problemas que eu vou atrair esse tipo de pessoa e assim vai virando um ciclo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de que dinheiro é pecado, é ruim, e aí ela não consegue fazer um pouquinho mais. É bem provável que ela não vai conviver com alguém que realmente faça um pouquinho mais, porque para ela é uma coisa horrível. Eles não vão se encaixar. Então, é bem provável que na sua ambiência não tenha. Daiane, e agora? Pesquise em algum lugar. Na internet, na Bíblia, pesquisa um personagem onde você olha e fala, fulano tem uma energia masculina saudável. O que que seria na prática essa energia masculina? De ir para a vida, de arrumar saídas, soluções, não de paralisar, de ter medo, de ser grande, de segurança, de avançar, tá? Então pesquise, primeiro procure essa imagem para você poder aprender com esse personagem, com essa pessoa que tem uma energia masculina. Inclusive, eu te desafio a olhar ao seu redor, você vai encontrar muitas mulheres com energia masculina. Talvez elas vão estar disfuncional justamente por estar demais na energia masculina. Mas na prática, você consegue aprender com elas de como você pode ter a sua energia masculina mais em dia. Então, o primeiro ponto que eu te diria era esse, de escolher um homem onde você possa ali aprender como é que na prática usa a energia masculina. Agora, com relação a pedir conselhos. Daiane, eu sempre preciso pedir conselho, Daiane, porque eu tenho medo de fracassar. E se eu fracassar, eu quero ter certeza que não foi por falta de conselhos. Quem que é pessoas que não sabem decidir sem esperar a opinião do outro? Porque o problema, eu quero deixar muito claro aqui, o problema não é pedir conselhos. Inclusive, pessoas sábias pedem conselho, sim, né? O problema é ficar no extremo oposto. No extremo. O que que é o extremo? Oposto ou extremo? É a pessoa que nunca pede conselho, que ela sempre acha que só a opinião dela que vale, ela tá disfuncional. Mas a pessoa que nunca acha que a opinião dela vale, que ela sempre tem que ficar pedindo conselho pra tudo, ela tá disfuncional. E aí eu te pergunto, quem é que não sabe decidir as coisas sozinha? Uma criança ou um adulto?
Então você está sendo uma criança dentro de um corpo de um adulto. É só você pensar comigo. Uma criança, quando ela vai lavar os cabelos, mãe, pode lavar o cabelo? Não era assim? Quando a gente ia usar o banheiro, mãe, cabelo! A mãe vinha limpar, não era assim? E aí a gente podia fazer a birra que fosse. Mãe, eu não quero ir na aula. Você vai assim, não, não, não. E aí a mãe insiste que vai, eu tenho que ir, porque ela que sabe o que é melhor pra mim, não é? Então se eu lavei o cabelo à noite, fiquei gripada. A culpa não foi minha, foi minha mãe que mandou eu lavar o cabelo. Inclusive, ela assume a culpa. Meu Deus, pra que que eu mandei você lavar o cabelo? Por que que eu deixei você lavar o cabelo de noite? E agora você tá gripada, meu Deus. Porque a culpa não é da criança, ela não sabe decidir as coisas sozinha. Então, quando você fica pedindo conselho pros outros porque você não sabe decidir sozinha, se fica insegura, é porque você não quer bancar as consequências. Porque se você ficar gripada, não foi você que decidiu lavar o seu cabelo, foi alguém que mandou. Então, se der errado, a sua mente racional tá te contando essa historinha bonitinha. Eu peço conselho porque se eu fracassar, não foi por falta de conselhos, mas não é. Você pede conselhos demais porque se você fracassar, a responsabilidade não é sua. A culpa não será sua, né? Porque é assim que a gente sente quando a gente tá na ferida, culpa. Apesar de que culpa não existe, existe responsabilidades, né? Então, um adulto aí, ele não vai ter culpa mesmo se ele fizer uma decisão ruim, mas ele tem responsabilidade, ele tem que assumir a responsabilidade das decisões ruins dele, entendeu? Então, você tá com essa dinâmica de não conseguir viver sem pedir conselhos, simplesmente porque você não quer assumir a responsabilidade das suas escolhas. Isso é forte, né? Começa com coisas pequenas. Eu vou decidir o sabor da pizza. Eu que vou escolher o sabor da pizza. Eu vou decidir se eu faço isso ou não. Pega um papel, anota lá os prós e os contras de cada decisão. Começa a fazer com coisas pequenas para você ir criando essa autonomia. Porque enquanto você não sair dessa dinâmica, você não fica no lugar de adulto. Você vai ficar sempre no lugar de criança, mesmo tendo 50, 60, 80 anos. A gente conhece aí, né, alguns idosos que são crianças. Por causa disso, emocionalmente, a gente fica preso no trauma, tá bom? Muito bom, deixa eu ver se eu falei tudo dessa pessoa. Ah, gente, com relação ao trabalho, que você falou que tem dificuldade, né? Por que que você estava tendo dificuldade de... A minha dificuldade de realmente colocar as coisas em prática, constância todo dia. Porque como você está na dinâmica da infância, você falou para mim que a sua mãe era bem estressada e cobrava isso. Então é como se você fosse a única forma de ser rebelde, tipo assim, eu também não vou te obedecer. Entendeu? Por isso que é importante você vir, fechar essa feridinha para você entender que hoje você não tá mais naquela história. E criança não trabalha. Então, se você tem dificuldade de usar essa energia feminina até na sua profissão, é por causa disso. Porque se você está no lugar de criança que não banca nem as suas próprias decisões, criança não namora, não faz dinheiro, não resolve o problema. Então, se você está querendo melhorar na profissão, como que você vai melhorar na profissão se o seu intelecto entende que o seu emocional é de 3, 4 aninhos? Então, ele vai te proteger, porque criança não pode trabalhar, é muito pesado, ele tem que ser sustentado sempre por alguém. Entendeu como que a nossa mente fica sempre querendo nos proteger? Então, saia dessa dinâmica aí, viu? Começa a bancar as responsabilidades, bancar as consequências, que isso é a vida de adulto, tá bom? Próximo, a gente vai ler agora. Oiê, eu vi seu vídeo e gostaria de compartilhar minha queixa. Desde pequena, eu sinto muito ciúme de todas as pessoas que eu amo. Começou com a minha mãe, que na minha cabeça amava mais meus irmãos. Interessante, ainda bem que você falou na minha cabeça. Lembra que eu falei, gente, que papai e mamãe não tem culpa de nada? Que a gente interpretou as coisas e por isso nos deixou feridinha? Então ela interpretou que a mamãe dela amava mais os irmãos do que a ela. E depois foi com o meu pai, que ele amava mais a minha prima do que eu. E aí eu cresci sendo muito ciumenta, insegura. O meu relacionamento foi complicado por causa de ciúmes, e até hoje eu sinto ciúmes à toa. Sinto ciúme até dos pais dele, porque eu me apeguei demais e agora eu fico pensando que vou perder eles por alguém melhor. Ciúme, gente, é um sintoma. Qual que é a raiz? Ferida do abandono aberta. Inconsciente, você pensa, eu me abandono, eu tenho a ferida do abandono aberta, então eu me abandono. Então, se eu me abandono, quem é que vai ficar comigo? Que garantia tem que alguém vai ficar comigo? Porque se nem eu quero ficar comigo, se eu mesmo me abandono. E aí você tem esse medo de ficar sozinha. E aí você tem muito ciúme. Por quê? Porque é uma forma de você tentar ter a pessoa ali próxima de você para ela não ir embora. Porque se ela for embora, você vai ficar sozinha. E se você se sentir sozinha,
Como a sua ferida do abandono está aberta, a sua mente ativa um alerta de morte. Porque a feridinha do abandono, gente, para quem não viu a primeira e a segunda aula, assista. Lá eu explico por que que as feridas do abandono ficam abertas. De onde que ela veio? De onde ela veio? Para onde ela vai? Não sei dizer. Eu sei. Tô brincando. Então vai lá, assiste a aula 1, a aula 2, para vocês poderem entender de onde que a ferida do abandono surgiu. E quando ela fica aberta, o que que acontece na vida de um adulto? E um adulto ciumento é porque essa ferida do abandono tá aberta. Tá bom? Então, bora fechar isso aí, porque sofrimento é esse de viver em ciúme, né? E aí, se você interpretava que a sua mamãe gostava mais dos seus irmãos do que de você, e o seu papai gostava mais da sua prima do que de você, ainda vem a questão também da sua falta de autoestima, de, poxa, eu não tenho valor, qualquer hora eles podem me trocar por alguém melhor, porque se até minha mãe não gostava de mim, até meu pai não gostava de mim, como que ele vai gostar de mim? E aí você fica com essa crença, eu tenho medo de perder ele para alguém melhor. Só que o problema não é ter alguém melhor, porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente em alguma coisa. O problema é que você não sabe do seu valor, porque sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. Isso não quer dizer que é melhor do que você. Se essa pessoa escolheu estar com você, é porque ela te ama por quem você é. Só que enquanto você não se ama, você não acredita que alguém possa te amar. E aí você fica pensando, eu não tenho valor, sempre tem alguém melhor do que eu. Você logo projeta esse pensamento no outro e acha que o outro vai encontrar alguém melhor. E aí, sem perceber, inconsciente, você acaba tendo algum tipo de comportamento por causa do seu ciúme, que sem perceber você realmente empurra ele para alguém. E aí vai lá e constata o que você pensou. Não tô falando que isso vai acontecer, não. Mas se você não fechar essa ferida, você vai criar um sofrimento tão grande para sua vida, onde não é real, que querendo ou não, com o tempo, gente, é a gente que constrói a nossa realidade. Começa com um pensamento, e aí vai indo, vai virando uma emoção, que vai indo, vira um sentimento, e aquilo ficou tão profundo que começa a virar atitudes. E aquelas atitudes vão criando a nossa realidade. A gente vai construindo as coisas, não é da noite para o dia, é com pequenas e micro ações, que começa com pequenos e micro sentimentos, que começa com pequenos e micros pensamentos. Então, mexe essa ferida aí, tá bom? Essa é o que eu tenho para te dizer, para mexer na feridinha do abandono e mexer na feridinha da autoestima. Tem que ser dentro de um processo terapêutico para apertar esse pulso aí, para você conseguir poder viver agora e aprender a se amar, tá, gente? Tudo é um processo. Vamos pro próximo. Próximo. Vamos lá. Daiane, tudo bem? Eu vi que você vai fazer uma live sobre feridas emocionais. Queria agradecer esse presente que está oferecendo. Por nada, eu que agradeço a confiança, tá? Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história, caso você possa me ajudar no conteúdo da live, se você achar útil, por exemplo. Desde o ventre da minha mãe, fui marcada por muita dor. Minha mãe engravidou de mim em uma situação conturbada. Foi uma gravidez que não foi planejada, com as pressões do pai dela para casar. E do outro lado, meu pai não queria me assumir. Ele cogitou até tirar a gravidez. No fim, eles se casaram, mas o ambiente foi sempre tenso. Aos 5 anos, a minha mãe teve uma depressão profunda e chegou a andar fora de si pelas ruas. Ela precisou ser internada no hospital psiquiátrico e eu e os meus irmãos foram criados por outras pessoas. Eu tive que me virar sozinha desde cedo, sem apoio de mãe, pai ou familiares. Quando a minha mãe melhorou, ainda tinha recaídas e eu sofria muito com isso. Com 10 anos, meu pai começou a ter ciúmes doentios de mim e me controlava de forma extrema. Até mesmo quando eu ia para a igreja. Aos 16, comecei a namorar e o ciúme dele piorou. Fui muito agredida, controlada e até mesmo privada de comida. Só podia ver o meu namorado sobre horas de vigilância. Foi um relacionamento de 3 anos, cheio de sofrimento, até que eu decidi me casar aos 19. Mas aí começaram os problemas com a minha sogra. Ela não aceitava meu relacionamento, ela implicava comigo, manipulava meu marido contra mim. Foram 7 anos muito difíceis. Hoje, graças a Deus, ela mudou. Ela me respeita, não permite mais, ele me respeita, né? Não permite mais que ela fale mal de mim. E eu não frequento a casa dela, mas já tem 3 anos. Eu compartilho tudo isso porque essas experiências marcaram profundamente a minha vida emocional. Eu sinto que ainda estou lidando com feridas que vieram de tudo isso e quis abrir meu coração, porque talvez você possa me ajudar no conteúdo da live ou talvez seja só o começo de uma conversa. Desde já, eu agradeço por esse espaço. Eu percebi que, por causa desse acontecimento, eu estou sentindo ansiedade,
Estou descontando na comida, principalmente em doces, que estão ligados a feridas emocionais que estão abertas. E ela ainda conta: sou uma pessoa tímida, fechada, desconfiada, tenho vergonha de conversar com os outros, qualquer comentário me afeta, fico achando que estão sempre tentando me diminuir, debochar de mim, vivo na defensiva, me estresso fácil. É como se eu tivesse sempre uma ferida aberta o tempo todo. E eu sinto que o que eu vivi na minha infância teve um impacto na minha vida adulta. E o que eu mais quero agora é entender como curar essas dores, porque eu não quero mais continuar vivendo assim. Quero aprender a confiar, a me expressar, viver sem ter medo, vergonha. Eu quero entender quem eu sou, sem toda essa dor em cima de mim. Então vamos lá, né, gente? Esse foi bem profundo. Quero primeiro agradecer aí de novo a confiança, tá? O que acontece, gente? É a ilustração que eu falei, que eu coloquei lá no Instagram. Tem corridas, imagina que a gente vai participar de uma maratona. Aí tá todo mundo numa maratona. Só que essa maratona não precisa preocupar quem vai chegar primeiro, não. Só tem que chegar lá. Beleza. Aí você fala, beleza, não precisa ser a primeira, só tem que chegar. Então tá bom. Então eu posso ir no meu ritmo? Pode. Você só não pode desistir, tem que chegar lá. Então tá bom. Mas aí, quando você olha para os participantes, cada um tem uma dificuldade para chegar. Por isso que um vai mais devagar, outro vai mais rápido. Aí algumas pessoas estão apenas com a unha encravada. Na hora que ela coloca um tênis é ruim para ela caminhar, para ela correr. Outros estão com o pé com fratura exposta, o osso mesmo para fora. Chega até a doer só de pensar. Será mesmo que essa pessoa vai ter condição de participar dessa maratona de um jeito que ela consiga sentir que ela realmente participou? Ou ela está ali tentando sobreviver? Porque na vida é assim que acontece. Não tem ordem de chegada, quem vai chegar primeiro, quem não vai. Não importa se você que está me assistindo aqui tem 50, 30, 40, 80 anos, não importa. Não, Daiane, tem uma ferida, então quer dizer que a ferida do abandono é lá de quando eu nasci. Eu assisti lá na aula um que é um bebezinho, quando ele achava que ficar. Poxa, mas eu já tenho, sei lá, 50, 60, 80 anos, eu tô aprendendo agora. Não importa. Porque dá para mexer, dá para resolver. Mas tem pessoas, gente, que passou tanta coisa na infância que é como se fosse uma fratura exposta. Então, eu vou ser muito sincera. Tem algumas pessoas que talvez, mesmo eu li esse relato, nem em respeito ao que escreveu, teve uma que eu até chamei ela no particular e falei, olha, realmente a sua história, a aula eu não vou conseguir te ajudar. Por quê? Porque não adianta. Eu tô aqui hoje na aula gratuita, gente. Imagina lá na maratona. Aí eu tô aqui, sabe aquela pessoa que trabalha lá dando garrafinha? Dá garrafinha de água, a pessoa pega, sai correndo, eu dou pra outra, pega e sai correndo. Eu tô aqui fazendo isso hoje. Eu tô aqui só dando uma aguinha, só uma aguinha, pra dar um refrigério pra você beber e falar, nossa, é mesmo, deixa eu continuar correndo. Deixa eu continuar na minha caminhada. Mas aquela pessoa que tá com a fratura lá exposta, não adianta eu estar aqui com a aguinha. Não vai adiantar. Ela precisa tirar um tempinho e talvez, no caso emocional, eu conseguiria sim ajudar nessa fratura, conseguiria, mas dentro de um bloco cirúrgico, talvez, que é a terapia. Então, no seu caso, são tantas feridas que a única forma realmente de você sentir que está vivendo e não sobrevivendo é mexendo nessas feridas. Vou ser bem sincera com você, tá? Então, assim, o que eu vou te dar aqui é só uma aguinha. Mas não deixa de decidir ir lá para o bloco cirúrgico e realmente mexer nisso. Mas eu não vou deixar você na mão e fiquei pensando em algumas formas de te ajudar. Então vamos lá. Quando você me fala, deixa eu até voltar aqui para te falar os sintomas, que aí nós vamos conversar sobre os sintomas. Ansiedade e desconta na comida. De forma prática. Tudo isso que você me falou, ansiedade, timidez, desconta na comida, acha que os outros estão debochando de você, acha que os outros estão diminuindo você, tudo você fica com complexo de inferioridade. Isso tudo é só sintoma da sua fratura, que é a sua ferida emocional. É como você fala assim, Daiane, meu pé tá doendo, meu pé inchou. Aí o filho fala, claro, tá com uma fratura, entendeu? Então tudo isso é um sintoma. Deu uma picada aí na energia? Não, né? Então, vamos lá mexer. Aí eu vou te dar aqui alguns band-aid para ir te ajudando para você conseguir pegar uma muletinha aí, tá bom? Sobre a comida, a ansiedade com a comida. Faz um diário. Sem cobrança, porque se você tem essa feridinha da humilhação, você foi muito maltratada desse jeito, e tudo você acha que alguém tá te diminuindo, que tudo tem alguém debochando de você, é porque você tem uma ferida da humilhação muito grande. Então não se humilhe.
Não se critique. Faz um diário da sua comida por uma semana. Daiane, tem ansiedade e acaba descontando nos doces. É claro, o doce inconsciente é uma forma de ter um aconchego, um carinho, um colinho, que é o que você está procurando. Então faz o seguinte, pega um diário e anota só o que você comeu, mas sem culpa. Continua comendo do jeito que está comendo. Não é para falar, meu, tanta coisa que eu comi, olha, caí na compulsão de novo. Não. Anota o que você está comendo. Quando você viu que teve uma compulsão, comeu alguma coisa com doce, ali no diário você vai anotar junto o que você estava sentindo um pouco antes, o que que aconteceu. Às vezes alguém falou alguma coisa que você ficou aflito com aquilo que a pessoa falou. Anota ali também. Ah, eu não, Dani, não teve nada disso não, mas eu percebi que a noite anterior eu não dormi muito bem. Eu dormi pouco, então eu fiquei um pouco mais estressada. Aí no final do dia eu não estava aguentando o estresse, aí eu acabei comendo um doce. Só que você só vai ter essa consciência se você parar. Então só anota durante uma semana. Depois, você vem e começa a procurar os padrões. Olha que interessante, quando eu não durmo bem, então, me dá compulsão. Olha, quando eu tô muito estressada, eu como mais doce. O que que você vai fazer? Você vai começar a criar estratégia. Como que eu posso, então, criar uma rotina que eu não fique tão estressada para no final querer comer um doce? Já sei, entre uma tarefa e outra, eu vou fazer uma pausa de 10 minutinhos, sem celular, sem televisão, sem nada disso, vou lá para fora, respiro, eu dou uma olhada para o céu, ouço os pássaros cantar. Quer uma terapia boa, ouvir pássaro cantando. 10, 15 minutinhos e volto. Assim você já vai fazendo ali a sua manutenção ali durante o dia para não chegar no seu limite de você ter que recorrer a alguma coisa externa como a comida. Entendeu? Então, primeiro passo, anote sem se culpar. Segundo, procure os padrões. E terceiro, comece a criar estratégia para esses padrões. Tá bom? Outra dica que eu vou te dar aqui, que é um exercício terapêutico, tá, gente? Essas duas questões, eu sei que mais gente vai se identificar, por isso que eu tô falando isso pra ela. Com relação às críticas, começa a se corrigir em pensamento ou em palavras. Nunca mais você pense ou fale mal de você. Só se observe, toda vez que você pensar ou falar mal de você, você vai se corrigir. Por exemplo, ai, Daiane, você é burra, hein? Você deixou o copo cair. Não, eu não sou burra, não. Acidente acontece. Você vai ficar de cara do tanto que você se maltrata durante o dia. É por isso que você acha que sempre alguém está tentando te diminuir, debochando de você, te humilhando, porque você faz isso com você. Então, o seu cérebro começa a interpretar tudo dessa forma. E aí, mesmo que o outro nem esteja te criticando, nem esteja falando de você, você vai ouvir aquilo e vai doer, porque você entendeu que ele fez e falou aquilo de você e não foi. Entendeu? E mesmo que for, se você parar de se humilhar e se criticar, você não vai doer. Você olhar e falar assim, nossa, essa pessoa não tá bem, porque ela tá precisando humilhar alguém pra ela se sentir melhor. Mas pra você estar nesse nível, tem que ir lá pro bloco cirúrgico, vou ser bem sincera. Então, começa a fazer esses mini exercícios pra te dar esse alívio e apertar um pouquinho esse pulso aí pra te dar um alívio, tá bom? É o que eu posso te ajudar aqui dentro de uma aula em grupo, né? É o melhor que eu posso fazer. Só um detalhe, gente, ela falou sobre a vergonha. Vergonha. Vocês sabiam que a vergonha é um tipo de orgulho? O dia que eu descobri isso. Por exemplo, imagine que eu tivesse vergonha de abrir a câmera e fazer uma aula dessa. Eu estaria contribuindo para vocês? Não. Imagine que vocês tivessem vergonha do que eu ia pensar e aí vocês resolvessem não mandar o relato para mim. Vocês teriam contribuído para essa aula? Não. Então, quando a gente tem vergonha, a gente está sendo orgulhoso por quê? Porque a gente não se coloca à disposição para servir. Imagina numa mesa, onde cada um vai levar, sabe aqueles lanches americanos? Cada um leva uma coisa. Esses dias mesmo teve uma festinha com meus amigos, que foi assim, cada um levou um trem, quando chegou lá, tava cheio de trem. Então imagina isso, nós vamos fazer um chá da tarde. Aí você vai trazer um bolo, fulano vai trazer um café, ciclano vai trazer um chá. Aí você vira e fica com vergonha. Você não leva nada. Você chega lá na mesa e só come. Não é um pouco de egoísmo e de orgulho? Tipo assim, como que ela acha que ela só ela, que todo mundo tem que servir ela sempre, sempre. Toda vez que reúne é a mesma coisa. Toda vez que tá junto é a mesma coisa. Ela nunca traz nada, mas ela come de todo mundo. É exatamente isso que a gente faz quando a gente tá com vergonha. A gente nunca contribui com nada, porque você tem vergonha, você não deixa sair nada seu pra fora. Você fica assim, mas você tá ali ouvindo, tá observando, tá aprendendo. Então, gente, quando você sentir vergonha, pensa nisso. Não, não vou ficar com vergonha, não. Estou aqui para poder contribuir também. E é igual eu falei da aula hoje, até o problema de vocês foi de contribuição. Então, tudo que a gente tem pode ser de ajuda para alguém. Tudo, absolutamente tudo. Então, pensem nisso quando te sentirem vergonha, tá bom? O próximo.
Ai, peraí, que saiu fora aqui da ordem. Vamos lá, o próximo. É, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, foi aqui. Eu preparei aqui para a aula. Boa tarde, eu quero participar. Eu fiz uma cirurgia de rins, eu comentei com você sobre esse assunto, e o meu maior desafio é controlar, porque eu me perco a paciência facilmente. Já dei um spoiler, né? Tá faltando energia feminina, você tá muito na energia masculina, e aí você não contrai, você só expande, 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 e você fica sem paciência, estressada, né? Eu descontrolo, falo alto, às vezes choro. Eu detesto a noite e me deixo ansiosa, preocupada. Sempre acho que algo de ruim vai acontecer. Ela veio de uma família com 7 filhos, ela é a mais velha, talvez por isso que vem isso de fazer muito mais, né? Do que realmente é para fazer ali sem descansar. Mas éramos felizes. Meu pai era um pouco rigoroso, mas nunca faltou nada em casa. Que bom, né? Aí eu fui cavar um pouquinho, porque o que ela me falou ficou muito raso para eu trazer aqui como uma resposta. Aí eu fui perguntando ela por que que ela sentia medo da noite, de onde que veio. Aí ela foi, e nas perguntas ela comentou comigo que quando ela ia ter os filhos dela, sempre ela passava mal à noite. Então é bem provável que foi um pouco traumático esse momento. E aí o cérebro registrou que toda vez que chega à noite, vai acontecer aquilo que ela passou. E se a gente for mais fundo, é bem provável que o parto que ela ia ter para os filhos dela deu esse gatilho tão grande, se ele não foi traumático, por exemplo, no caso meu, quando a minha mãe foi, né, me ganhar, ela quase faleceu. Então, realmente foi traumático o parto, simplesmente por ela ter um filho. Mas se não foi algo tão assim, e você ficou com esse trauma por isso, é bem provável que tenha algo de trauma de quando você estava nascendo. E aí, quando aquele padrão estava repetindo, que de novo estava tendo um parto em sua vida, o seu cérebro não sabe diferente de passado, presente e futuro. Então, para ele, você está revivendo algo que você quase morreu, então ele vai entrar em alerta. E aí, aconteceu quando quase nasceu, aconteceu quando você foi ganhar seus filhos, e talvez se a gente procurar, vai encontrar outras coisas que aconteceram à noite, juntou um monte de pacotinho para o seu cérebro pensar, meu Deus, a noite é perigosa. Então, quando começa a escurecer, ele já cria um alerta para você fugir. Por isso que vai dando essa angústia. Dentro da sessão terapêutica, tem exercícios que eu aplico para a gente encontrar a raiz, tá? Só que eu preciso estar só eu e você ali para a gente conduzir o exercício. Então, dentro da sessão, eu te garantiria que a gente encontraria essa raiz e limpava. Mas eu já estou te trazendo essa clareza para você poder entender e se fizer sentido para você, é bem provável que seja isso. Aí você pensa aí se faz sentido, tá bom? Aí, gente, ela comentou, eu fui perguntar sobre o rim e tal, né? Que ela falou que fez cirurgia de rim, ela falou assim, o meu rim esquerdo, sobre ela não ter paciências. Isso, olha, bom dia. É o meu rim esquerdo. E o que que acontece? Os problemas dela, né? Falta paciência quando eu lido com pessoas teimosas. Quando eu preciso ficar repetindo uma coisa mais de uma vez, eu me irrito. Eu até fiquei pensando, porque eu fiquei perguntando ela algumas coisas, então a gente teve que conversar sobre o assunto mais de uma vez. Se você se irritou, me perdoe. Quando eu falo mais de uma vez sobre um assunto, eu me irrito. E quando tem alguém que fala manso e muito devagar, isso também me irrita. A lista é grande, mas é isso aí. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, eu ia dar o exemplo da régua e esqueci a régua para trás. Então, vamos lá, faz de conta que isso aqui é uma régua. Aí, tá aqui 0 centímetros, 30 centímetros. O que que acontece? E aqui é o meio, 15 centímetros. O que que acontece quando eu me irrito com alguém? Pra gente ficar em equilíbrio, a gente tem que estar por aqui, ó. Alguns vão estar assim, outros vão estar assim. Uns têm energia masculina mais forte, outros energia mais feminina mais forte. E tá tudo bem, ninguém é igual. O que que não pode? A gente ficar assim, que fica disfuncional. Ou assim, que fica disfuncional. Então, o que que acontece? Quando a gente está disfuncional, que é bem provável que você esteja numa energia masculina muito forte, que você está sem paciência e agitada no 220, quando chega alguém devagar demais, lerdo demais, que está no outro oposto, vai dar esse atrito, esse choque. Realmente você vai irritar. Por quê? O seu neurônio espelho vai olhar para o outro e falar assim: meu Deus, ele tem de sobra uma coisa que falta em mim. Você não precisa ser lerda devagar, não precisa. Mas se você pegar um pouquinho daquilo que a pessoa tem de sobra para você desacelerar, você fica em equilíbrio. Então, quando você vê alguém que você tá
gritando aquilo que falta em você, você fica estressada. E te digo mais, é bem provável que essa pessoa também se estresse com você, porque você também tá gritando o que falta nela. Tá as duas em desequilíbrio, entendeu? Então, tudo que te irrita no outro, pode ser que seja porque está faltando. Não é só esses os motivos, não. Mas observa, pelo que você falou, pela sua falta de paciência, é por isso que você se irrita com alguém que é mole demais, que fala muito devagar, porque essa pessoa está muito no excesso de algo que te falta, que é a leveza, a tranquilidade, ir mais devagar, tá? Outra coisa que a gente viu aqui, que você... O rim esquerdo. O rim esquerdo, quando uma pessoa tem rim esquerdo, que não tá legal, ainda bem que você já fez cirurgia, já cuidou de forma física, ótimo. A gente precisa cuidar também de forma emocional. Qual que é a origem emocional? Mostra um problema com a relação que você tem com você mesma e a habilidade que tem de ficar somente no melhor de uma relação. E aí você desvencilha do que desagrada. Como assim, Daiane? Como que tá a sua relação com você mesma? E a relação que você tem com você e com o outro? Você consegue focar no que é positivo e se desvencilhar daquilo que desagrada? Pelo jeito, não, porque você tá sempre se irritada com as pessoas, sem paciência, tá sempre gritando, falando alto, então você não consegue fazer essa divisão. E isso é só um reflexo de como você relaciona com você mesma, e isso foi indo tanto, 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 que o seu corpo começou a somatizar e trazer ali para o rim. Tá bom? Então precisa resolver essa questão do emocional, porque mesmo que você fez uma cirurgia, se você não resolver no emocional, o sintoma vai aparecer em algum outro lugar ou voltar, pode acontecer, tá? Não é que vai, né? Pode, eu não sei. Tá bom? Então fica aí. Muito bom. Vamos pro próximo. Essa outra aqui, o relato dela também é bem grandinho. Gente, alguém aí, o pessoal tá ouvindo, tá dando pra ouvir direitinho, estão gostando? Mandem um joinha só pra ver se vocês estão gostando. Ótimo, que bom. A Ana aí mandou o joinha, tá dando pra entender. A Ingrid, que bom, a Isabela. Obrigada, gente, pelo retorno. Tá dando então, né? Pra tirar proveito. Neide, obrigada, gente. Então vamos lá, pra próxima. Tenho 41 anos, eu sou divorciada, mãe solo de duas crianças. Fala um pouquinho de mim. O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, e fui eu que encontrei meu pai morto. Deixa eu até anotar isso aqui. Isso aqui é um trauma muito grande, independente se você lembra ou não, tá? Vou anotar isso aqui pra eu não esquecer. Fui eu que encontrei meu pai morto dentro do banheiro. Ele morreu de derrame. E minha mãe ficou viúva com 5 filhos, com apenas 28 anos, e teve que sair para trabalhar para sustentar os filhos. Mas ela sempre foi muito namoradeira. Então, quando ela não estava trabalhando, ela estava namorando. E ela nunca foi tão presente na nossa vida. Quando eu tinha 14 anos, ela casou de novo com um abusador, que abusou de mim, da minha irmã. Isso durou um ano. Nesse período, minha irmã acabou engravidando, mas ela teve um aborto espontâneo. Ele foi preso, minha mãe virou crente, e tudo que era pecado eu não podia fazer, como usar brinco, calça, maquiagem, esmalte, blusa sem manga, enfim. Eu, com 15 anos, parecia uma idosa. Eram umas roupas que nada tinha a ver com a minha idade. Ela não deixava eu namorar, não deixava eu sair, não deixava eu fazer nada, nem na padaria para comprar um pão eu podia. Era só dentro de casa. Ou para sair, era sair com ela para a igreja, para a escola, e ela que me buscava. Então, eu matava muita aula. É aquela questão, né? Quando segura demais, qualquer brechinha vira uma mola, né? Então, é a forma como o adolescente ou a criança às vezes encontra, né? Ela matava a aula por essa vigilância externa, né? É, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Buscava, matava muita aula. Quando não estava na hora da aula, ela acabava que eu ia lá para a porta da escola, subia com os outros alunos, e quando minha mãe vinha, achava que eu estava na escola. Com 17 anos, eu saí de casa, saí da prisão que eu vivia. Outra coisa que acontece quando o ambiente é muito assim, às vezes a criança, ou adolescente, ou jovem, casa, não porque realmente escolheu alguém para viver ou tá ali junto. É para fugir daquela situação que tá ali. Por isso, gente, que é importante a gente fazer terapia. Porque a gente só vai dar pro outro que a gente tem. Eu sei que os pais querem dar sempre o melhor para os filhos, mas se eles estão feridos, como é que eles vão transbordar coisas boas? Tem que fazer por você primeiro, para você poder transbordar para todo mundo que convive, né? Para poder não trazer isso para os filhos, né? Vamos lá. É, Aí, com 17 anos, eu saí da prisão que eu vivia, né? Fui morar com o namorado.
e eu tinha na casa com a mãe dele. Durou 2 anos. Foi os melhores anos da minha vida. Mas acabou. Ele terminou comigo. Eu sofri muito, chorei. Aí, a minha irmã, que tinha sofrido abuso, ela casou. E ela estava levando a vida dela. E ela tinha acabado de ter uma filhinha. E aí eu fui lá morar com ela e ajudar ela a cuidar da minha sobrinha. Eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e assim foi durante um ano. Formei, continuei só trabalhando. Passando esse primeiro ano, eu conheci meu ex-marido, a gente namorou por 2 anos. Ele era perfeito, só faltava adivinhar meus desejos. Quando eu vejo isso aqui, quando a pessoa do nada aparece na nossa vida perfeita, é um sinal de alerta, tá, gente? Não tô querendo dizer que todo mundo que faz isso é tóxico, não. Casei no civil, ele queria morar na casa da mãe dele, mas eu falei que eu preferia pagar aluguel, porque a gente estava começando uma vida e lá não tinha só os pais dele, os irmãos que moravam lá também, então a gente foi para o aluguel. No dia que fizemos o aluguel, mas fizemos no dia que fizemos o ano de casado, ele começou a mostrar quem ele realmente era. Não deu para sustentar muito tempo, né, o personagem. Ele começou a mostrar quem ele era. Uma pessoa abusiva, tóxica, agressivo. No segundo ano, a gente comprou um lote. Eu não queria, porque eu não gostava do lugar. Eu não queria aquele lote. Eu queria uma casa pronta, mas ele comprou a si mesmo, porque a opinião minha nunca foi importante. Ele sempre fazia o que ele queria. Ele bebia socialmente. Tivemos a nossa filha, a bebida aumentou, as agressões aumentaram, ofensas, e depois de 4 anos veio o filho. O pai já não aceita ele muito bem, porque a casa que a gente construiu era só 2 quartos. Então ele falou que queria ter outra menina para não ter que fazer outro quarto. Quando ele viu que era um menino, ele não ficou feliz. E após o nascimento, a bebida aumentou, começou a usar drogas. E quando meu filho tinha 2 anos, ele quase morreu afogado. Ele estava com a criança na piscina, mas estava tão bêbado que não conseguiu socorrer. Ele estava longe, mas eu consegui correr, tirar meu filho da piscina, e quando passou a bebedeira, falei que eu não queria mais ficar casada. E também porque a minha filha falou que casar é muito ruim. Traumatizou, né, a criança. E aí, ela só queria ter filho, ela não queria ser casada. Então, quando eu vi que estava mostrando uma realidade para ela que não era verdade, eu decidi separar. E as coisas pioraram para mim. As agressões, os abusos, ameaças, eu consegui a medida protetiva e a polícia até tirou ele de casa e ele não trabalhava, eu não tinha como sustentar a casa e meus filhos. Tinha dia que a gente não tinha o que comer. E durante 8 meses eu lutei para não deixar faltar nada para meus filhos, até que saiu o divórcio, saiu o pagamento da primeira pensão e logo em seguida eu fiquei doente. Fiquei em coma, perdi os movimentos da cintura para baixo, perdi a memória, passei um longo processo de recuperação que durou alguns meses, mas hoje eu estou bem em remissão. Nossa vida tem tem muitas outras coisas que eu não coloquei, mas só isso aqui já é um relato grande. Tem questões que eu não consigo nem falar. Por exemplo, eu não consigo falar não para não machucar ninguém, mas no final sou eu que acabo sendo magoada. Então tem alguns ressentimentos, mágoas, algumas questões mal resolvidas. Esse daqui é um dos exemplos que eu falei da fratura exposta. O bom é que ela já tá resolvendo isso aqui, tá? Ela me procurou, a gente já começou aí, já fiz a ficha dela, a gente já começou a mexer. O que que eu vou dizer pra você que me mandou esse relato aqui específico? A última sessão, eu te ensinei um exercício sobre de pegar uma cena e transformar ela em uma outra coisa. Você lembra desse exercício que tem a ver com o desenho? Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque para eu fazer isso tem que ser dentro de uma sessão. Mas é para eu não esquecer, como ela pôs algumas coisas aqui no relato, eu acho que vai ser importante. Eu quero que você faça aquele exercício com a cena do seu pai e a cena de tudo que você comentou. A cena da época que vocês ficaram sem comida, tudo isso, tá bom? Só para eu não esquecer. Mas eu quero citar aqui uma coisa que ela falou, que eu acho que vai ser importante para todo mundo. No caso dela, eu vou focar em você nesse desenho, nesse exercício, e no exercício de um desenho que eu vou te ensinar aqui, agora, que esse dá para eu passar aqui na aula, que talvez você se identifique. Sabe aquela parte que você me contou que a sua mãe não deixava você vestir uma roupa de jovem, que você tinha que vestir e andar sempre do jeito que ela queria? Eu quero que você pegue um papel, desenha você criança, com a roupinha que ela vestia em você, com o cabelo, se era criança, se era adolescente, né? Desenha. De um lado do papel. Dobra o papel no meio e desenha. Abre ele e desenha de um lado. E você vai escrever tudo que você ouvia. Tanto de outras pessoas, por causa da sua vestimenta, tanto da sua própria mãe. E você vai colocar tudo para fora. Aí, quando você estiver desenhando, você vai observar que emoção que está vindo. Aquilo que vier, deixa sair.
Ai, Daiane, eu comecei a tremer. Então, balança o corpo de propósito, assim, sabe? Pra sair. Fiquei querendo chorar, deixa eu chorar. Me deu tanta raiva, começa a socar um colchão. Deixa sair o que de fé. Quando você sentiu que saiu tudo, você vai pegar a outra parte do papel e vai desenhar você como você gostaria que tivesse sido naquela idade. Que roupa que você teria usado? Qual sapato? Como que você arrumaria seu cabelo? Que palavras que você gostaria de ter escutado da sua mãe e das outras pessoas? E aí, ao redor da criança, você vai desenhar novos balõezinhos com palavras novas. Aquele desenho antigo você queima e esse novo você guarda. Você vai mostrar para sua mente que aquilo que é antigo você colocou para fora, deixou o corpo pôr para fora tudo que veio de traumatização, destruiu e transformou aquilo numa coisa que hoje você tem o poder de escolher como que você vai levar a vida. Então você mostrou isso para sua criança, que ela pode estar fazendo isso ali. Isso vai manifestar na sua vida em outras áreas, apesar de a gente não ser criança mais, mas você hoje vai poder repetir esse padrão na vida, no sentido de que você agora pode escolher para você, tá bom? Por que que você tem dificuldade de falar não? Justamente porque essas feridas estão abertas. Feridinha do abandono, o medo de ficar sozinha. Então, se eu falar para a pessoa e ela não gostar, ela vai embora. Então, deixa eu adular você, vou falar uma coisa que você gosta de ouvir para você não ir embora. Aí, assim, eu não fico sozinha. Outra ferida que você tem aberta que é da humilhação. Se eu falar não, o que que ela vai pensar de mim? E não, ela vai pensar que eu não sou uma boa pessoa, vai falar que eu não sirvo a Deus, vai falar mal de mim pros outros. Aí eu não aguento, não. Eu vou fazer. Nossa, eu tô com raiva, mas eu vou fazer porque eu, só pra não pensar mal de mim. O que que ela vai pensar? Então, por isso que é importante fechar essas feridas. Mas, como que é um ciclo, gente? Por que que eu tô frisando isso? Eu sei que não é só ela que não tem, que tem dificuldade de falar não. Mais pessoas têm. E ela atrai um relacionamento tóxico, que no início ele era perfeito. Ele fazia tudo, faltava adivinhar, né? Eu vou ler aqui pra vocês, que eu fiz questão de anotar pra não esquecer. Tem pessoas tóxicas. Todo mundo é tóxico, tá, gente? Eu, você, nós todos somos tóxicos. Só que tem pessoas que são tão tóxicas que, né? Então essas que são, elas têm um passo a passo. E qual que é o problema? Pessoas que não sabem dizer não, eu não sei dizer não, então eu não sei pôr limites. Eu atraio pessoas tóxicas. Pessoas que não têm autoestima atraem pessoas que vão me maltratar. Por isso que é importante você não foque em quem é tóxico, foque em como você está com a sua autoestima e se você sabe falar não. Porque o dia que você tiver autoestima em dia e souber falar não, não tem como um tóxico grudar na sua vida. Não tem como, porque a pessoa tóxica, ela só gruda na gente porque a nossa parte tóxica se encaixou, entendeu? E às vezes a gente não é tóxico com o outro, é tóxico com a gente. Porque se a gente não sabe falar não, isso é ser tóxico. Inclusive, se eu não sei falar não, quando eu vejo alguém falando não pra mim, ou alguém não fazendo o que eu quero, eu fico com raiva da pessoa. Por exemplo, se alguém tá me cobrando muito uma coisa que não é de mim fazer, mas eu vou lá fazer porque ela tá me pedindo. O dia que eu quiser que ela faça alguma coisa pra mim e ela não fizer, sei lá, ela não me der atenção como eu quero, ela não tá comigo quando eu vou ser tóxica, eu vou achar ruim com ela. Vou fazer talvez chantagem, vou chorar, vou ficar com raiva, vou dar um silêncio. Por quê? Porque a minha parte tóxica tá ali, entendeu? Então todo mundo é tóxico, por isso que a gente tem que olhar isso. Agora olha o passo a passo de umas pessoas abusivas quando aparecem na vida. Primeiro, aparece o love bomb. O que é isso? De repente a pessoa chega com uma bomba de elogios, de emoção, de perfeição. Uma bomba de amor. Depois, ela aparece com uma idealização, ou seja, chegou na sua vida e te colocou num pedestal. Você sente a princesa da América Latina. Não tô brincando, nem sei se a princesa da América Latina não existe, mas você se sente a pessoa mais importante do mundo, porque essa pessoa te colocou num pedestal. Mas só que você não tem autoestima, né? Por isso que você ficou no pedestal. Porque se você tivesse autoestima, não adiantava a pessoa vir com love bomb e querer te colocar no pedestal. Você sabe seu valor. Nem no pedestal e nem no lixo, né? O seu valor como pessoa normal, com coisas boas, coisas ruins, como todo mundo. Só que a falta de autoestima faz a gente sentir um lixo. Aí quando vem alguém que põe a gente no pedestal, a gente gosta, entendeu? Aí, quando essa pessoa pegou alguém sem autoestima e colocou no pedestal, agora é a hora que ela consegue fazer o quê? Controlar. Então, sem ela perceber, ela começa a ditar regras, limites. Olha, essa roupa não é melhor? Olha! E começa a controlar tudo que você faz, com quem você anda, seus amigos. E aí vai te limitando, não vai deixando você ir na casa de sua mãe, não vai deixando você conviver com seus amigos, vai te controlando ali para estar no seu poder, no poder dessa pessoa.
Depois, quando ela tem controle, porque você sem autoestima e sem saber dizer não, quando eu falo você, gente, tô falando pra pessoa da pergunta não, tá? Tô falando aqui de modo geral. Quando a gente não tem autoestima, não sabe dizer não, que a pessoa conseguiu chegar nesse nível de controle, agora que ela tem um controle, o que ela pode fazer com a gente se a gente não tiver autoestima e não souber dizer não? Ela vem agora a frase onde ela começa a criticar, começa a trazer ironia, começa a humilhar. Ou seja, eu te coloquei no pedestal, agora eu te jogo lá no chão, te humilho, te maltrato, te critico. E aí, eu começo a fazer uma coisa que chama gaslighting. Sabe o que que é isso? Eu começo a distorcer os fatos. Você chega com uma questão, mas você, Daiane, fez isso. Não, não foi bem assim, não. Você tá ficando um pouco louca. Olha, olha. E aí, depois você começa a duvidar de você. Gente, mas eu tenho certeza que foi, não foi? E aí, quando chega nessa parte, ela começa a fazer o isolamento. Não deixa você ter contato com mais ninguém, com seus amigos, e você vai ficando isolado, porque assim ela consegue ter o controle. Quando chega nessa parte, ela te descarta como se você fosse um lixo, com a maior frieza do mundo. Pra quê? Pra você se sentir assim, o que que eu fiz de errado? Por que que ela não me quer? E aí, na hora que ela quiser, ela pega e faz o hoovering, que é o quê? Te puxa de volta. Do nada, ela aparece, te manda uma mensagem, te puxa. E aí você volta, esperando, agora vai voltar a ser como era antes, aquele love bomb lá no início. Mas nunca mais vai ter aquilo. Vai ficar naquela dinâmica de cospe, mastiga, engole, cospe, mastiga, engole. Só que essas pessoas tóxicas e manipuladoras desse nível só conseguem fazer isso com quem não tem autoestima e com quem não sabe falar não. Por que que eu fiz questão de trazer isso? Para ver se convencem vocês de que é importante falar não. Porque eu sei, eu já fui essa pessoa. A gente acha que está sendo ruim. Não tá. Não tá sendo ruim. Não tá. É importante falar não. Tá bom? Agora, vamos para. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, se eu tô esquecendo alguma. Tem uma aqui que eu não sei onde que tá o relato dela aqui, mas eu lembro a história dela. Ela me contou que ela tá trabalhando e no trabalho dela algumas pessoas estão perseguindo ela e que chegou uma funcionária nova e que essa funcionária falou assim com ela, tá falando mal de mim pra todo mundo. E como ela falou mal de todo mundo para todo mundo, chegou aos meus ouvidos. Ela fala que eu sou puxa-saco da supervisora, que eu fico fazendo hora extra pra babar ovo da supervisora. E aí, quando eu li aquilo, eu pensei assim, gente, mas se ela tá falando que você faz hora extras, que você só faz o que a supervisora deixa, ela tá mostrando que você é uma boa funcionária. Se ela tá incomodada com isso, por que que isso te incomoda? Ah, mas ela tá falando mal de mim dos outros. Então bora fechar essa feridinha da humilhação. Porque sempre vai ter alguém falando mal da gente. Então, qual que é o problema? Tem um fato, a gente enxerga as coisas com a nossa ferida. E aí, isso faz a gente interpretar as coisas com a nossa ferida. E faz a gente reagir com a nossa ferida. Então, talvez, ou você vai se encolher, ou vai explodir. Então, o que que eu diria? Mexe aí dentro para ver se você não pensa mal de você. Como é que você se enxerga? Porque quando alguém fala de você e tá doendo, é porque lá no íntimo tá tendo uma ressonância com quem você tem aí dentro, com quem você faz com você mesma. Tá bom? Porque se alguém vira pra mim e fala assim, nossa, aquela terapeuta lá tá doida, ela faz aulas dela, dura 2 horas, dura 1 hora, tá me criticando, pra mim é uma qualidade, entendeu? Mas, por que que vai doer em mim? Se eu não souber quem eu sou e eu ficar, gente, será que minhas aulas são ruins? Será que são chatas? Meu Deus, o povo tá saindo aí, ó, tem uns que saiu, não, já tem 1 hora que eu tô falando, então não deve ser legal, não. Então, se eu já penso isso de mim e alguém fala, aí dói, entendeu? Então, o segredo não é o que ela faz ou deixa de fazer ou de falar, porque você não pode controlar esse colega de trabalho. O segredo é como você se enxerga. Começa a valorizar isso que você tem. Porque o outro pode falar mal, mas se ele falar mal de uma coisa que para você é verdade e você não abre mão daquilo em você, você não vai se incomodar. Você só vai olhar e falar assim, poxa, eu e você temos valores diferentes, porque você está criticando justamente aquilo que é inegociável na minha vida, isso aqui eu não abro mão, entendeu? E por último, tem uma moça que ela mandou para mim o seguinte, ela fez uma sessão de avaliação comigo, uma sessão gratuita, ela não fez o tratamento, hein, gente, foi só uma sessão de avaliação. E ela falou assim, Daiane, eu quero confirmar uma coisa pra você. O que você falou pra mim naquela época fez sentido. A gente tava falando sobre o casamento, sobre as questões do casamento dela, e eu fui explicar pra ela. A gente cavando ali, a gente encontrou que o marido dela era parecido com o pai. E ela tava reclamando do marido porque inconsciente é uma forma dela projetar aquilo que ela sentia pelo pai. E ela falou, Daiane, realmente é verdade. Ele é igualzinho. Tudo que eu não gostava no meu pai, ele faz. Só que agora, Daiane, eu tô agindo diferente.
A gente conversou lá na aula da avaliação, né? E aí ela contou como que ela tá agindo. Ela só quis contar o relato. E aí ela pegou e falou assim, ela mandou foi um áudio, por isso que eu tô contando as minhas palavras. Daí eu tô agindo diferente. Agora eu tô batendo de frente, mas não é um bater de frente com briga, é com amor, é com carinho. E você acredita que eu tô conseguindo tudo que eu quero? Agora tá mil maravilhas. E aí, gente, é isso que eu quero dizer. O que que a energia feminina faz na vida de uma mulher? Porque energia feminina não é você não falar, é a forma como você se posiciona diante do relacionamento, principalmente no casamento. Talvez antes ela falava ou não falava. Ela não falava nada, né? Porque era o papai dela que estava ali, então ela tinha que simplesmente obedecer. Ou quando ela não aguentava mais, ela falava de um jeito com energia masculina. Então as duas davam briga. Uma dava ruim para ela, a outra dava uma briga. Então quando ela soube o equilíbrio de realmente falar, mas com energia feminina, aí ela ativa o masculino do marido e ele realmente fica em equilíbrio e ela também, e as coisas fluem. Cada um no seu quadrado, tudo flui. Gente, essa foi a aula de hoje. O que vocês acharam? Agora vai ser um tempinho para vocês. Eu acredito que eu respondi para todo mundo. Quero agradecer, né, quem mandou, com muito carinho. Eu preparei essa aula para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem alguém aqui que quer tirar alguma dúvida, quer me perguntar alguma questão, que se identificou, ou quer trazer aqui agora um relato? Tempinho aí para vocês. Quem quiser pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, ou podem digitar aí. Me contem aí, gente. Digitem no chat para mim. O que vocês acharam? Foi de ajuda? Prática? O que vocês acharam desse formato? Porque se vocês gostarem, a gente pode, vez por outra, fazer aulas assim, né? Porque eu acredito que vai dando manutenções aí à medida que a gente vai trazendo de conhecimento. Contem aí para mim. Digitem aí, quem não quiser abrir o microfone. O que vocês acharam? Foi positivo? A Luciana colocou, amei a aula, que bom, que bom. A Ingrid gostou. A Ana, Daiane também amei, viu? Foi que muito bom, espontâneo. Foi ótimo, tá? Te que agradeço bom. muito. Eu que A gente só agradeço, foi. gente, a confiança sua. Então tá bom. Muito bom, que ótimo. Então foi de ajuda, né? Vocês gostaram então do formato, né? Muito, muito, De dar muito. aula. Ótimo, que bom, muito bom. Ó, a Ingrid, a Isabela achou excelente, gostei muito. É bom ver como as questões são parecidas, né? A Luciana levantou a mão, pode abrir a câmera e o microfone. Deixa eu ver se eu te acho aqui, que sumiu aqui para mim. Pode. A Luciana levantou a mão? Se ela, aí. A Ingrid também parece que quer falar. Oi, Dai. Oi, Noite, noite, gente. Noite, todos. boa noite. Aqui, Ah, amei, viu? A aula foi muito boa e foi de grande ajuda, assim. que bom. Assim, as questões que você falou aí é tudo muito parecido um com o outro, né? As questões que a gente, do dia a dia da gente, né? Tudo muito parecido, da infância e tudo. E, assim, é só para reforçar mesmo que eu amei e aí tô aqui por reprise. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada por esse feedback. Isso é muito bom, gente. Eu falo que a gente atrai pessoas que estão na mesma frequência, vamos dizer assim, né? E como eu me coloquei à disposição de realmente trazer o meu melhor, eu vejo quanto que vocês estão aqui tirando proveito e até, às vezes só de vir, dar esse feedback, de realmente dizer que gostou, também vocês estão trazendo um melhor, traz um retorno para mim, que mostra que realmente está valendo a pena, é uma troca, né? Então, assim, isso é muito bom. Eu agradeço muito a vocês também por estar aqui, viu? Muito bom. Oi, Dai. Oi, Oi, posso falar? pode? Não vou abrir a câmera, não, que eu tô aqui na minha mãe, ela tá com vergonha. Tá bom. Então, Dai, minha mãe ultimamente, né, tá lidando com o luto do meu irmão, né? Agora tá fazendo. Quantos anos, mãe? Eu posso, já vou fazer 4.
Vai fazer 4 anos, mas o luto da mãe nunca acaba, né? E esses dias ela teve que mexer com essa questão, então tá mais sentida. Ela tá com vergonha de falar e tal, enfim. Aí você teria alguma coisa para falar para ela? Uhum. Luto é uma ferida aberta, bem profunda, né? Eu não consigo nem imaginar como que é o luto de uma mãe, né? Primeiros sentimentos. E, assim, o corpo da gente, ele vai trazer algumas sensações, algumas emoções, e às vezes, não sei se ela vai se identificar, você perguntei para ela. Às vezes, por a gente ter escutado falar, por a gente ter acreditado, a gente sem saber, né, sem ter o conhecimento, a gente comportava de um jeito que ensinaram a gente. Como que era? Ser forte, não chorar, né? Olha, eu tenho que ser forte porque eu que sou o alicerce da família, eu tenho que ajudar Ciclano e Beltrano, talvez os outros filhos delas. E aí, assim, ela foi reprimindo o que o corpo queria pôr para fora. E o que que é uma ferida quando ela não fecha? Qualquer uma, principalmente o luto. É quando o que o corpo queria pôr para fora, a gente não deixou, a gente não permitiu. Talvez por vergonha, talvez por crença de que tinha que ser forte. Como que faz para limpar? Não tem como fugir. Fala para ela ir pro quarto e realmente pôr para fora o que precisar de pôr. Se ela quiser chorar, gritar, tremer, se ela passar mal, vomitar, ir no banheiro, ela tem que pôr para fora. Ela tem que viver isso. O luto, ele tem as etapas. Tem uma etapa que a gente, da negação, que a gente não acredita. Eu não acredito que isso aconteceu. Normalmente, quando a gente recebe a notícia, né? Não, não pode ser verdade, não, é mentira, é mentira. Tem essa fase. Tem a fase da raiva. A gente fica com raiva até da pessoa que morreu, do tipo, por que que ele fez isso comigo? Por que que me Aí que eu abandonou? falo todo dia, eu xingo ele todo dia. Aí, tá vendo? Né? Então, quando vier, não julga, xinga, põe pra fora, escreve uma carta. Não é que a senhora vai entregar pra ele, porque ele não tá vendo. É só pro seu cérebro entender que você tá pondo pra fora. Na hora que vier a raiva, olha que raiva, por que que você fez isso? E quando vier a fase de chorar, chora. Vem depois a fase da aceitação, né? Então, para poder viver o luto, tem que passar por cada etapa. Não adianta reprimir. Quanto mais reprime, mais não limpa. E aí vai passar 5, 20, 30 anos. Você já viu que tem pessoas que às vezes conta uma história de 30 anos atrás, quando ela vai contar, ela chora? Quer dizer que está aberta. A ideia não é esquecer. A senhora nunca vai esquecer. Mas a ideia é deixar uma cicatriz. Porque enquanto estiver aberta, toda vez que encostar, vai doer. Então, igual você comentou, foi reviver algumas coisas, né? Claro que de qualquer jeito ia sentir, mas um tempo desse jeito é porque ainda não colocou para fora. Então, tira aí um tempo, 2, 3 meses, o que for, 2 anos, o que for. Mas tem que pôr para fora, porque senão ela não fecha. Eu sei que é terrível. Se precisar, não precisa ter medo, vergonha, pede ajuda. Ainda bem que a sua filha tá aí junto, né? Fala com ela, olha, hoje eu não quero ficar sozinha, quero chorar, chora comigo, porque a gente aprendia era o contrário, né? Não, não posso chorar, não. Fulano chegou, deixa eu limpar a lágrima para ninguém ver que eu tô chorando. Isso faz com que a gente não coloca para fora e tem que pôr. Deu para ajudar? Faltou alguma coisa, Verdade, tudo isso que ela falou é verdade. né? Então, Você assim, ouviu, eu Dai? sei. Não, não ouvi, Ela falou que é verdade, que tudo isso que você falou é verdade. né? Então, tira esse tempinho para a senhora realmente viver, pôr para fora, o corpo tem que pôr. Lembra de uma mangueira. Imagina que a senhora vai molhar um jardim. Aí coloca lá a mangueira lá na torneira, abre a torneira e vai lá com a mangueira molhar o jardim. De repente, para de sair água na mangueira. Mas a senhora olha, a torneira está aberta. Quando vai ver, é porque a mangueira deu um nó. Não adianta ficar lá perto do jardim. Tem que largar a ponta, caminhar lá para o nó, desatar o nó para a água fluir. Assim é o nosso corpo. Quando vem um trauma, deu um nó. Se a senhora não permitir que seu corpo põe para fora, a senhora vai ficar 20, 30 anos lá na beirada do jardim sem molhar suas flores, sem a alegria de ter água saindo, porque não deixou o corpo realmente pôr para fora. Então tem que voltar lá na época e viver, sentir, deixar sair. Quando sair, aí vai ter o fluxo da vida fluindo agora de novo. Não que vai esquecer a pessoa, porque essa pessoa ela vai viver eternamente dentro de você.
E aí é uma forma de honrar essa pessoa, é tendo a melhor vida possível com o que tem dessa pessoa dentro. Porque elas não morrem, né, dentro da gente. É a única forma que a gente tem para poder manter viva é a gente estando bem, né? E o pior, Day, é que ela perdeu minha avó, né? Há pouco tempo, não tem. Tem um ano, não, né, mãe? Sim, não? Tem meses? São 3 meses. Tem 3 meses que minha avó faleceu. A mãe Nossa, dela, né? Deus, meus sentimentos, né? Não reviveu Aí de o que que novo. acontece? É uma ferida em cima da outra. Se não mexeu a do filho, aí agora vem a da mãe. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Bebê do pai. Ai, Tinha do pai, depois veio do filho. Agora Na oi? verdade, a vida dela toda foi de luto. Ela perdeu um irmão mais novo, depois perdeu o outro, depois perdeu o meu avô, né? eu subi. Uhum. Meu sobrinho primeiro, depois meu avô. Aí o Wesley, minha avó, né? Então, assim, é uma sequência muito pesada de pessoas muito próximas. É por isso que essa dor tá tão grande, porque não é só do filho. É como se colocasse uma caixinha e fosse colocando lá dentro. Aí o que que acontece? Um dia na nossa vida, não precisa nem ser um luto mais. Uma coisa simples que aconteceu, que coloca lá na caixinha e desmorona. Aí a pessoa fala assim, gente, mas por que que fulano caiu com um problema tão simples, sendo que ela já passou tanta coisa? Mas é justamente porque não foi liberando, foi acumulando, acumulando, acumulando. A próxima peninha que cair, a gente desmorona. Então é importante tirar esse tempo e pôr pra fora. Não pode ficar carregando isso, não. Tem que viver. Não tem outro jeito. Tem que passar. Agradeço. Eu que Obrigada, agradeço. viu, Dai? Eu que Você agradeço, escutou gente, a agora, né? confiança, viu? Obrigada por participar. Muito bom. Sempre muito bom ter vocês aqui. Tchau. Beijo. Tchau. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa, que quer deixar alguma dúvida, participar? Não? Então, eu quero dar aqui de novo mais uma vez, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira aula, eu pensei, se ninguém vier, eu pensei, se ninguém vier, eu vou fazer assim mesmo, porque eu falei que eu ia fazer, ia deixar gravado. Então, eu tô aqui comprometida de realmente trazer isso para vocês, né, de cumprir, mas ter vocês aqui faz isso ficar muito melhor. É muito bom estar falando e ter alguém aqui ouvindo, né? Muito obrigada. Eu sei que cada um de vocês, aqueles que deixaram um relato, obrigada pela confiança. Eu sei que não é fácil mostrar as feridinhas para alguém e deixar a gente usar numa aula, né? Muito obrigada. Eu sei que para todo mundo estar aqui, tiveram que fazer programações, tem gente aí que dorme cedo e está aqui. Obrigada, viu, gente? De coração mesmo. É uma troca. E isso que é o legal, sabe por quê? Porque a gente que está aqui para transbordar, a gente se torna fluxo. Por que que eu tô aqui para transbordar, gente? Porque eu aprendi isso. Tudo que entra tem que sair, tanto o trauma quanto a coisa positiva. Então, se eu estou estudando e estou aprendendo e eu guardo isso para mim, eu não vou mais ter acesso às coisas novas. Então, eu preciso ser um fluxo, como um rio, né? Quem tiver acesso aqui junto comigo vai receber e eu vou recebendo coisas novas. Eu vou estudar, estudar e trazer mais. A mesma coisa é vocês. Quando vocês estão aqui recebendo, mas deixam também ser usados e usar como um fluxo, vocês não fazem ideia o quanto de espaço que vocês estão abrindo na vida de vocês para coisas novas entrarem. Então, quando vocês participam, quando vocês vêm, deixam um relato, quando eu vou colocar o vídeo lá, tem vídeos meus no YouTube, no Instagram, você vai lá e coloca uma curtida, um comentário, você está passando também. Às vezes envia para um amigo, e isso faz com que o seu cérebro entenda, olha, ela está sendo um fluxo, porque na vida a gente tem que servir, ser útil e repassar conhecimento. Quando vocês repassam, o seu cérebro entende que está tudo bem, que você está no flow, está no fluxo, ele automaticamente começa a pegar as oportunidades de coisas novas, então. Agora, se a gente não passa, o cérebro entende assim, não, coitada, ela já está cheia de coisas, eu vou proteger ela. Aí, quando ele vê uma oportunidade ali, ele faz com que eu não veja as coisas para ela não entrarem. Foi por isso que eu escolhi estar aqui, para transbordar, porque eu quero ter acesso a coisas novas, e quero ser um fluxo, eu quero que as pessoas que convivam comigo melhorem, assim como eu estou melhorando com vocês, assim como eu estou melhorando com quem convive comigo também. E aí eu estou trazendo esse conhecimento, porque o dia que eu entendi isso, eu deixei minha vergonha de lado, eu abri a câmera e comecei a fazer os meus vídeos. Talvez você não vai fazer seus vídeos, mas você pode encaminhar para alguém, pode deixar uma curtida, pode fazer o que vocês fizeram, que é deixar o relato aqui para eu poder ler e comentar. Cada um tem uma função, né? Então, assim, eu quero agradecer muito essa troca.
fica muito melhor quando vocês participam. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração, tá bom? Então, para quem estiver vendo lá depois, dá uma curtida, dá uma comentada lá no vídeo quando eu postar, tá, gente? E obrigada, e continuem lá no grupo, que a gente vai sempre estar aqui nesses encontros mensais. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite para vocês, um beijo para vocês, tá bom? Quem quiser dar um tchauzinho aí pro próximo, a gente vai aqui agora encerrar a gravação. Silvânia, boa noite, obrigada por estar aqui. Muito bom, gente, obrigada mesmo, Sandra. Muito bom, Lu, Alessandra. Ó, um beijinho para vocês. Até mais.